Hoje vamos nos aprofundar ainda mais na poderosa afirmação de João, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Este versículo não é apenas uma frase isolada, é o ponto de virada que conecta dois grandes capítulos da história da salvação: a antiga aliança marcada pela lei e a nova aliança inaugurada em Cristo. Imagine que a lei mosaica foi um sistema completo de regulações, quase como um vasto manual de instruções para a vida. No Sinai, Moisés recebeu tábuas que continham mandamentos, normas de pureza, rituais de sacrifício e diretrizes sociais. Todos esses preceitos tinham um objetivo claro: mostrar ao povo de Israel a santidade de Deus e expor o pecado humano. A lei funcionava como um espelho cristalino que refletia cada falha, cada inclinação ao egoísmo, à injustiça ou à impureza. Quem se aproximasse do padrão divino logo descobriria sua incapacidade de cumprir tudo, e com isso reconhecia tanto a justiça rigorosa de Deus quanto a urgência de um perdão que a lei sozinha não podia oferecer. Com a lei veio, portanto, uma consciência aguda do pecado. O sistema sacrificial, por exemplo, apontava que toda oferta tinha de ser sem defeito, ilustrando que o homem caído, incapaz de alcançar a perfeição, precisava de alguém que oferecesse um sacrifício perfeito. A lei também estabelecia a distinção entre o sagrado e o profano, espaços, tempos e pessoas definidos para contato direto com Deus. A cada festa, a cada dia de expiação, o ponto central era: aqui está a gravidade do pecado, aqui está a santidade de Deus, mas quem pode sustentar esse encontro sem ser purificado? No entanto, à medida que a história se desenrolava, Israel clamava por algo além de regulamentos. Os profetas anunciaram um tempo em que Deus escreveria sua lei nos corações, substituindo pedras frias por um relacionamento vivo. E então chega Jesus, proclamando não o fim da lei, mas o seu cumprimento. João resume: onde a lei apontava e julgava, Cristo veio para curar e libertar. Ele não ignorou as tábuas de pedra, ele as aperfeiçoou. Em seu Sermão do Monte, por exemplo, vemos Jesus elevando o mandamento: não matarás, para também não cultivar ódio ou desprezo no coração, mostrando que a intenção interna é tão importante quanto a ação externa. Quando lemos graça e verdade, percebemos duas dimensões inseparáveis de Cristo. A graça, do grego gratia, é o favor imerecido de Deus, um amor que precede nosso merecimento e que nos segura antes mesmo de nosso primeiro suspiro de fé. É a força que nos ergue quando caímos, o perdão que nos abraça quando nosso token ao padrão falha. Em paralelo, a verdade, aletheia, não é um conceito frio de exatidão, mas a revelação viva do caráter divino. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nele, aprendemos não apenas sobre Deus, mas vemos Deus em plena ação, curando enfermos, defendendo oprimidos, ensinando com autoridade inconfundível. Essa combinação de graça e verdade redefine nossa espiritualidade. Sob a lei, havia medo. Medo de errar, medo do juízo, medo de estar eternamente afastado de Deus. Já na graça encontramos segurança. Não porque somos impecáveis, mas porque aquele que é impecável tomou sobre si o peso de nossos erros. E, na verdade, descobrimos o propósito da vida: não ser apenas a regra, mas a imagem de Deus refletida em amor e justiça. Aliás, a experiência do cristão primitivo ilustra bem essa transição. Enquanto alguns judeus de Jerusalém lutavam para encaixar gentios convertidos dentro das rigorosas exigências da lei, Pedro teve uma visão em que Deus lhe mostrou que não haveria mais distinção, pois tudo o que Deus purificou não chame impuro. Atos 10. Paulo, por sua vez, desenvolveu uma teologia profunda em Romanos e Gálatas, mostrando que a lei foi um aio para nos conduzir até Cristo, mas que agora somos libertos para caminhar segundo o Espírito, e não segundo uma lista de pré-requisitos humanos. Na prática, a igreja primitiva descobriu que adotar a graça não significava negligenciar a moralidade. Ao contrário, conhecer o amor de Deus de modo tão intenso gerava corações gratos dispostos a amar o próximo, a promover a justiça e a viver em comunhão sincera. A verdade de Cristo corrige desvios, a graça perdoa falhas. Juntas, elas formam o alicerce de uma vida transformada. Hoje, essa mensagem continua atualíssima. Quantas vezes ainda tentamos ganhar o céu por meio de nossos esforços, comparando-nos com padrões internos ou com histórias de sucesso alheias? A boa notícia é que Cristo oferece algo muito além de um manual de regras. Ele nos dá uma pessoa, a si mesmo, para nos guiar, sustentar e modelar nossa vida. E especialmente nos chama a experimentar essa liberdade sem medo, sabendo que mesmo nas quedas, seu favor nos alcança e sua verdade nos levanta.
Então fica o convite. Reflita sobre as áreas em que você ainda vive sob o peso de regras vazias e experimente hoje a corajosa vivência da graça liberadora e da verdade que não apenas informa, mas transforma. Afinal, foi por meio de Moisés que recebemos as tábuas, mas foi por meio de Jesus que recebemos o próprio Deus em carne. E isso faz toda a diferença.